Afinal, pode ou não incluir o bacon na dieta? Esse alimento que existe há milhares de anos e que é delicioso, ele pode fazer parte do seu dia a dia ou ele deve ser incluído naquela lista do pecado, né? Alimentos que só devem ser comidos como exceções. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para você entender como você pode colocar o bacon no seu dia a dia e o principal, a diferença entre os vários tipos de bacon que você encontra para comprar por aí. Então, como eu disse, o bacon existe há milhares de anos, porque ele é uma parte do porco. Então, um corte suíno, que muitas vezes é ali da barriga do porco, né? Às vezes eles também utilizam ali a bochecha, né? Que é muito conhecida lá na Itália para poder fazer um prato famoso, né? Que é o macarrão carbonara, lá eles chamam de guanciale. Então, pode ser feito de diferentes partes do porco, mas é normalmente a parte ali próxima da pele, que inclui ali a pele, um tecido de gordura e também um pedaço de carne, né? Então, o bacon, ele é ingerido há milhares de anos. Mas, a partir ali mais ou menos da década de 70, ele começou a ser muito atacado como sendo aí um dos responsáveis por mortes cardíacas, né? Por doenças cardíacas, doenças coronarianas, tudo relacionado ao coração. Então, assim como o bacon, assim como outras carnes, foram levando essa fama por serem ricas em gordura saturada, e a gordura saturada, ela quase vinha um adjetivo junto com ela, né? Gordura saturada que faz mal, gordura saturada que entope veias, gordura saturada que mata. Esse aí foi repetido e preconizado durante aí algumas décadas, até que ali na década de 90, mais ou menos, começou a cair por terra, né? Diversas revisões de estudos sérios não conseguiam encontrar uma associação, né, entre essa ingestão de gordura saturada e o aumento de doenças cardíacas, né? O aumento no risco de morte por doenças cardíacas. Então, começou a cair por terra, né? Tiveram algumas dietas famosas, né? Dieta do Dr. Atkins, né? Que é uma dieta rica em proteína e gordura, né? E dieta paleo, dieta mediterrânea, enfim, várias outras dietas que podia comer gordura saturada, mas eliminava, por exemplo, o açúcar, eliminava a farinha, começaram a ter um resultado muito positivo na vida das pessoas. E aí vários estudos começaram a ser feitos e revisados para poder ver se realmente a gordura saturada era um problema, se a gordura do bacon, né, que era utilizada ali muitas vezes no café da manhã, muitas vezes em hambúrguer, muitas vezes em diversos tipos de refeições, inclusive temperos, inclusive no prato famoso aí que eu falei, que é o macarrão carbonara. Então, eles foram revisando e vendo que o bacon, né, ele tinha um sabor muito forte, sabor marcante, que é utilizado para poder temperar algumas refeições, né, é utilizado em alguns pratos somente como tempero e também utilizado às vezes como um pedaço grande ali no café da manhã, juntamente com ovos ou em algum lanche. Então, eles viram que isso poderia continuar sendo feito. A utilização e a ingestão dessa gordura saturada e do bacon não estava associado às doenças cardíacas. E aí começaram a fazer uma análise muito profunda, porque às vezes a pessoa ingeria bacon, mas ela ingeria o bacon, por exemplo, no hambúrguer, que tem pão, que tem o molho tem muito açúcar, né? Ketchup, mostarda. Ele ingeriu também bebendo refrigerante, que também tem muito açúcar. E aí foram ver, por associação, que na verdade, alguns estudos que identificavam esse tipo de alimento como sendo um problema, ele estava sendo ingerido juntamente com várias outras coisas que na verdade eram o problema. Como eu disse, o bacon é ingerido há milhares e milhares de anos, o refrigerante não. O bacon é ingerido há milhares de anos e excesso de ketchup, de condimentos cheios de açúcar, não. Os doces, né? As sobremesas depois desse hambúrguer, né? Os sundaes, sorvetes, chocolates e por aí vai. Então, quando eles começaram a separar e analisar, né, uma dieta restrita a muita proteína e gordura saturada, mas sem essas outras coisas, não conseguiram identificar aí o aumento do risco de doenças cardíacas, né? Eu recomendo um livro muito interessante para todo mundo que chama O Mito do Colesterol. Esse livro cita, né, diversos erros médicos que foram cometidos ao longo aí das décadas de 70, 80, 90 e é repetido até hoje, infelizmente, por alguns médicos que começaram a receitar aí estatinas, começaram a receitar coisas para baixar o colesterol e eles viram, né, revisaram e mostra nesse livro diversos casos, né, que as pessoas que faziam essa redução de colesterol, elas não tinham uma diminuição no risco cardíaco, né? O colesterol, ele é produzido pelo corpo. Nosso corpo produz colesterol. Isso é desregulado quando você desregula uma função hepática. E você desregula a função hepática exagerando aí no álcool ou no açúcar. Então, eles começaram a ver que o colesterol é importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo, né? Ele participa, né, da
célula ali dos neurônios e faz parte, né, dos ácidos biliares que ajudam na digestão. Eles participam, né, dos nossos hormônios sexuais. Então, o colesterol tem muita importância para nossa saúde. Simplesmente jogar um remédio para baixar o colesterol, às vezes você está acabando ali com a saúde cognitiva, sexual e digestiva da pessoa. Então, viram que o colesterol não é um problema e às vezes eles estavam atacando o problema errado. E aí você pode falar assim, Pedro, mas o bacon é muito calórico, porque você come ele e tem aquele tanto de caloria e isso engorda. É um erro muito grande que existe na concepção das pessoas é achar que você come gordura, ganha gordura. Come proteína, ganha proteína. Come carboidrato, ganha o quê? Ganha energia para treinar, né? Energia estocada nos seus glicogênios, no músculo e no fígado. Mas não é bem assim que funciona, porque o seu corpo ele utiliza os nutrientes de diferentes formas e a forma como isso chega no seu organismo também é diferente. Então, quando você come um excesso de carboidratos, principalmente quando eles são pobres em fibras, né, que atrasam a absorção desse nutriente, né, você tem que produzir muita insulina para poder retirar essa glicose do seu sangue, né, e armazenar de alguma forma. Só que se os estoques de glicogênio estiverem cheios, você vai armazenar em forma de gordura. Então, quando você come um pão, não necessariamente você está ganhando energia para treinar. Se você não treinar, acontece o quê? Você vai armazenar em forma de gordura. Só que o pão te dá um pico de insulina para que você armazene isso, né? A insulina é um hormônio anabólico que faz com que você armazene essa energia que veio em forma de gordura. Então, é muito diferente quando você come um pedaço de carne, que tem muita gordura saturada, ou come um pedaço de bacon, você não deu esse estímulo para o seu corpo fazer um armazenamento daquele excesso de energia. Primeiro que a quebra proteica gasta muita energia, então se o corpo quebrar ali as moléculas de proteína, seja da parte da carne que existe no bacon ou mesmo um pedaço de bife, seu corpo gasta muita energia para isso. Segundo, aquela gordura que está ali não necessariamente ela vai ser absorvida, muitas vezes ela vai ser eliminada nas fezes, outras vezes ela vai ser utilizada para formar hormônios, para formar membranas celulares, para formar um monte de coisa importante no nosso organismo que nós precisamos também de gordura. Não necessariamente ela vai ser absorvida e vai vir aí para a sua gordura subcutânea, que é essa que você vê aí. Então você acha que você come um pedaço de bacon e veio pra barriga e virou gordura na minha barriga exatamente na mesma hora. Não é bem assim que funciona. Inclusive, né, todas essas dietas que eu citei são riquíssimas em gordura, ricas em gorduras saturadas e muitas vezes a pessoa emagrece, perde medida, né, perde medida da circunferência abdominal e tem excelentes resultados. Não é somente sobre caloria, né? Nosso corpo não é uma calculadora. Nosso corpo ele é um sistema metabólico. Cada alimento que cai dentro do nosso organismo responde de uma maneira. 100 calorias de brócolis não é igual a 100 calorias de brigadeiro, porque 100 calorias de brócolis tem um monte de fibra ali que o seu corpo não consegue absorver, que vai ser ingerido pelas bactérias do seu intestino e você vai descartar uma grande parte. 100 calorias de brigadeiro, por mais que sejam 100 calorias, o seu corpo ele recebe aquilo ali dando um pico de insulina, absorvendo praticamente tudo e armazenando. Então, não é somente caloria que importa. Você pode se ingerir o bacon, né? Lembrando que não é somente sobre as calorias, mas a forma com que você ingere o bacon importa. Porque se você come o bacon de manhã com ovos, com um abacate, né, e com, por exemplo, algumas frutas, né, vamos pegar ali banana, maçã, pera, você tá com um excelente café da manhã, isso não vai ter problema. Agora, se você tá pegando bacon e colocando num pão, aí não é o bacon que é o problema, mas sim o pão, assim, um molho e por aí vai. Um ponto importantíssimo para a gente considerar aqui sobre o bacon, né, é a grande diferença entre o bacon artesanal e o bacon industrializado. Como eu disse, o bacon existe há milhares de anos, né? E ele sempre foi utilizado aí de uma forma defumada ou curada, muitas vezes somente com sal e algumas vezes somente ali num ambiente fechado com uma fumaça. Então, o bacon que existe há milhares de anos é esse, né? Que passou por um processo de cura e que era consumido ali pelas pessoas. O bacon industrializado, você olhar lá nos ingredientes, pega ali uma caixa de bacon, vira, lê os ingredientes, você vai ver que lá existem lá ingredientes como maltodextrina e açúcar. Ou seja, 2 tipos de açúcar no bacon. Existem também outros 2 ingredientes, são os nitritos e nitratos. Aí sim começa a entrar, né, em 2 áreas que começam sim a ser um problema. Primeiro, as áreas de conservantes, né, os nitritos e nitratos, quando aquecidos, são 2 substâncias potencialmente cancerígenas. E o açúcar, né? Ah, mas Pedro, tem açúcar no bacon? Sim, tem açúcar no bacon, né? Maltodextrina e açúcar. Você lê lá nos ingredientes. Ah, e por que utiliza? Utiliza para conservar, utiliza para estabilizar sabor e utiliza para te viciar, né? Deixa ele muito
muito saboroso aquele açúcar. Você vê que quando você frita ele, se você fritar em fogo baixo, ele dá até uma caramelizada no bacon. O que não é para acontecer quando você comprar um bacon artesanal, um bacon no açougue, um bacon que só foi defumado ou curado. Então, é muito importante aqui colocar essa diferença para você entender entre o bacon artesanal, que sempre existiu, e o bacon industrializado. Porque se você fizer consumo constante desse bacon industrializado, que tem açúcar, né, 2 tipos de açúcar, que tem aí conservantes que podem te trazer muitos problemas no seu organismo, eu não recomendo que isso aqui seja ingerido no dia a dia. Se você comer com uma exceção, de vez em quando, no final de semana, né, num hambúrguer, sei lá, cada 15 dias, não é esse o problema. Ah, Pedro, quero ingerir bacon na minha dieta, né? Vi lá a dieta tal, que eles comem muito bacon. Quero comer, eu acho gostoso. Não pode ser esse bacon aqui, porque esse bacon aqui tem essas substâncias que se você fizer a injeção delas no seu dia a dia, vai ter problemas para o seu organismo. Então, o bacon é delicioso, eu amo, né? Eu como muitas vezes ele no meu café da manhã, mas é o bacon artesanal. Por quê? Porque esse bacon aqui, como eu disse, ele não tem nada que oferece risco para sua saúde, nem mesmo o excesso de gordura saturada, porque isso não é um problema se você tem uma dieta balanceada. Se você fizer ingestão de bacon com alimentos saudáveis que sempre existiram, né, como ovos, como as frutas, como abacate, não tem problema nenhum. Você pode comer tranquilo, você vai ser feliz, você vai ter um excelente resultado na sua dieta, ter um excelente resultado no seu corpo estético, né, olhando no espelho, e você vai ter um excelente resultado no seu exame de sangue. Você pode ingerir tranquilamente. Agora, comer o bacon, mesmo que seja o artesanal, só defumado ou curado, mas comeu ele com pão, comeu ele com massa de pizza ou com massa de macarrão e por aí vai, aí o problema não é o bacon, mas todos esses outros acompanhamentos aí de farinha e açúcar. Então, para deixar muito claro tudo que a gente falou no vídeo de hoje, a gordura saturada do bacon não é um problema, desde que você tenha uma dieta aí que fuja dos carboidratos refinados e do açúcar. Muita atenção aí para você ingerir e comprar sempre o bacon artesanal. Se você tiver dúvida, né, vai vir numa caixinha, se é industrializado tem que vir numa caixinha escrito lá os ingredientes, vai estar escrito os ingredientes que eu falei. Se veio numa peça, né, uma peça solta, livre, que você escolhe o tamanho dela lá no açougue, manda cortar, cada pedaço de bacon é de um tamanho diferente, porque não tem essa padronização, grande chance de ser o artesanal, não tem problema nenhum você consumir no seu dia a dia, não são as calorias que importam, né, e muito cuidado para você não ingerir ele com essas outras coisas que fazem mal para o seu organismo. Eu quero que você comente aqui embaixo, né? Você sabia dessa diferença dos tipos de bacon? Você tem costume de comer? Tinha medo de comer bacon, agora não vai ter mais? Compartilha esse vídeo com alguma pessoa que tem medo de comer bacon, que acha que ele é um vilão da saúde, né? Para poder entender que não é bem assim. E lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E vou deixar aqui na sequência um vídeo de por que não consigo emagrecer mesmo fazendo dieta. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá. Até mais.